Jesus fala sobre o matrimônio. Cadernos 43, em 25 de setembro de 1943. Diz Jesus: falar contigo sobre este assunto pode te causar espanto, porque és solteira. Mas tu não és senão a porta-voz, e, portanto, deves te sujeitar em transmitir qualquer coisa. O que eu te digo agora serve para outros. Serve para corrigir um e mais erros, cada vez mais arraigados no mundo. O mundo está dividido em duas grandes categorias. A primeira, que é vastíssima, é a dos sem nenhum tipo de escrúpulo, nem humano, nem espiritual. A segunda é a dos piedosos, que, no entanto, se subdivide em outras duas classes, a dos justamente piedosos e a dos pequenamente piedosos. Falo para a primeira grande categoria e para a segunda classe da segunda categoria. O matrimônio não está reprovado por Deus, tanto que eu fiz dele um sacramento. E aqui não falo nem mesmo do matrimônio como sacramento, mas do matrimônio como vínculo, tal como Deus Criador o fez, criando macho e fêmea, para que se unissem formando uma só carne, que uma vez unida, nenhuma força humana pode separar, nem deve separar. Eu, vendo a vossa dureza de coração, e cada vez mais duro, mudei o preceito de Moisés, substituindo-o pelo sacramento. A finalidade do meu ato era ajudar a vossa alma de cônjuges contra a vossa carnalidade de animais e um freio contra a vossa ilícita facilidade de repudiar o que antes escolhestes para passar a novos cônjuges ilícitos em detrimento das vossas almas e das almas das vossas criaturas. Enganam-se tanto aqueles que se escandalizam com uma lei criada por Deus para perpetuar o milagre da criação. E geralmente estes não são os mais castos, mas os mais hipócritas, porque os castos não veem no enlace senão a santidade da finalidade, enquanto os outros pensam na materialidade do ato, como muito aquele que com leviandade culpada crê poder ultrapassar impunemente minha proibição de passar a novos amores, quando o primeiro não tivesse sido desfeito pela morte. Adúltero e maldito é aquele vivente que separa uma união antes querida por capricho da carne ou por intolerância moral. Se ele ou ela diz que o cônjuge é agora para eles causa de peso e repugnância, eu digo que Deus deu ao homem reflexão e inteligência para que os usem, e muito mais para que os usem em casos de tão grave importância, como é a formação de uma família. Eu digo ainda que, se errou num primeiro momento, por leveza ou por cálculo, é necessário depois suportar as consequências para não criar maiores desgraças que recaiam especialmente sobre o cônjuge melhor e sobre os inocentes, levados a sofrer mais do que a vida implica e a julgar os que eu fiz injustificáveis por preceito, o pai e a mãe. Eu digo, enfim, que a virtude do sacramento deveria agir em vós, cônjuges, se fosseis verdadeiros cristãos e não os bastardos que sois, para fazer de vós uma alma só, que se amam numa só carne, e não duas feras que se odeiam amarradas a uma mesma corrente. Adúltero e maldito é aquele vivente que, com obscena ficção, tem duas ou mais vidas conjugais e se volta para o lado do outro cônjuge e para o lado dos inocentes, com a febre do pecado no sangue e o odor do vício sobre os lábios mentirosos. Nada vos torna lícitos serem adúlteros, nada,
nem o abandono ou a doença do cônjuge, muito menos seu caráter mais ou menos odioso. Na maioria das vezes, é o seu ser luxurioso que faz parecer odioso o companheiro ou a companheira. Quereis vê-lo como tal para justificar diante de vós mesmos o vosso vergonhoso proceder que a consciência vos reprova. Eu disse, e não mudo o meu dizer, que é adúltero não só quem pratica o adultério, mas quem deseja praticá-lo em seu coração, porque olha com fome dos sentidos para a mulher ou para o homem que não é seu. Eu disse, e não mudo o meu dizer, que é adúltero aquele que, com seu modo de agir, por sua vez, põe em condições de ser adúltero o outro cônjuge. 2 vezes adúltero responderá por sua alma perdida e pela que levou a se perder com sua indiferença, descuido, vilania e infidelidade. Sobre todos estes paira a maldição de Deus, e não creiais que isto seja um modo de falar. O mundo se quebra em ruínas porque antes as famílias foram arruinadas. O rio de sangue que vos submerge teve os diques de contenção rompidos por vossos vícios individuais, que empurraram governantes, mais ou menos grandes, desde os chefes de Estado até os chefes de povoados, a serem ladrões e prepotentes, para ter moeda e brilho para suas cobiças. Veja a história do mundo, está cheia de exemplos. A luxúria está sempre na tríplice combinação que provoca o surgimento de suas ruínas. Inteiros estados foram destruídos, nações arrancadas do seio da igreja, fissuras seculares criadas para o escândalo e tormento de raças pela fome de carne dos governantes. E é lógico que seja assim. A libidinagem extingue a luz do espírito e mata a graça. Sem graça e sem luz, não vos diferenciais das bestas, e por isso cometeis as ações das bestas. Façam-nas, se assim vos apraz. Mas recordai-vos, ó viciosos, que profanais as casas e os corações dos filhos com o vosso pecado, que eu vejo, recordo e vos espero. No olhar do vosso Deus, que amava as crianças e criou para elas a família, vereis uma luz que não quisestes ver e que vos fulminará.